Senhoras e senhores, familiares e amigos, uma boa tarde. Uma alegria estar com vocês. O meu nome é Ed Carlos e, em nome do casal Karine e Adriano, eu quero dar a vocês as boas-vindas. Sejam bem-vindos a esta celebração de casamentos. Eu sou um facilitador de cerimônias e foi-me confiada a responsabilidade de conduzir esse momento de celebração. Mas eu realmente creio que quem celebra o casamento são todas as pessoas que foram intencionalmente convidadas para estar nesse dia. Quando esse casal começou a organizar o casamento, entre as muitas decisões difíceis que tiveram que tomar, uma das mais difíceis foi fazer a lista dos convidados. E quando eles estavam fazendo a lista dos convidados, eles não pensaram em trazer para esta cerimônia convidados por obrigação, por conveniência. Eles pensaram em trazer para esta cerimônia pessoas que têm um significado para eles. Então, ao lembrar de você, lembraram de uma história, e ao lembrar dessa história, uma emoção veio à mente, veio ao coração. E é isso que você representa. Você representa uma história, você representa uma memória, você representa uma emoção. E é por esse motivo que você está aqui, não para assistir uma cerimônia, você está aqui para celebrar um casamento. E eu quero convidar você a colocar nessa cerimônia toda a tua atenção, toda a tua energia, toda a tua vibração, toda a tua alma. Esse é um ambiente de festa, esse é um ambiente de família. E por isso eu quero pedir a você um sorriso leve. Dê um sorriso, isso. Já melhorou o ambiente. Eu tenho alguns pedidos a fazer para você. E o primeiro pedido envolve um ato de coragem. Eu quero encorajá-los a não usar o celular durante a cerimônia, a partir desse momento. Por quê? O casal contratou uma equipe fenomenal para fotos e vídeo. E eles querem registrar não a tua mão levantada segurando um celular para filmar a entrada deles. Eles querem registrar o teu olhar. Eles querem registrar a tua emoção. Eles querem registrar a tua entrega. Por isso, depois você vai ter acesso aos vídeos, às fotos, certamente você vai ter acesso. Por isso eu quero te encorajar a se entregar nessa cerimônia, recebendo o casal com muita alegria. Estamos combinadinhos? Que bom. É um momento meio chatinho de falar, mas às vezes é necessário. Quero convidá-lo a ficar em pé, pode ser? Relaxa os ombros, solta um pouco a mão. Nós estamos em um momento festivo, e um dos momentos mais importantes, aquele garoto, 40 anos é garoto. Aquele garoto está a um passo de realizar um dos maiores sonhos da vida dele, que é casar com a mulher da vida dele, a mulher dos seus sonhos. Então, quando ele estiver entrando por esse corredor, dê um sorriso para ele, um sorriso encorajador. Sabe, que ele possa ver nos teus olhos é isso aí, garoto, você conseguiu, parabéns. Ele vai entrar bonitinho, em sequência nós teremos a entrada da noiva. A noiva. A Karina, esse é um dos dias mais felizes da vida dela e ela nos permitiu participar desse dia. Então, ele vai ser o nosso ensaio. Com ela, a gente vai fazer para valer um belo sorrisão e ela vai se sentir amada e acolhida no momento de entrada. Vamos juntos celebrar uma das melhores cerimônias de casamento que já presenciamos. Ao som da tua música, fique à vontade, Adriano.
Quando nós celebramos uma cerimônia de casamento, nos é dada a oportunidade de ter contato com os nossos afetos, com as nossas emoções e sentimentos. Eu imagino que perto de você há uma pessoa com quem você tem algum vínculo, seja pai, seja mãe, seja amigo, seja irmão, seja o amor da sua vida. Aproveite, vire-se para essa pessoa e abrace ela bem gostoso. Fique abraçadinho com essa pessoa também. Pode abraçar. Agora sim, oficialmente sejam todos bem-vindos a essa linda cerimônia de casamento, sejam bem-vindos a um dos dias mais felizes na vida da Karina e do Adriano. Você tem um lugar, você pode sentar pelos próximos minutos. Eu tenho um toque, um transtorno obsessivo compulsivo por simetria, então eu vou pedir que vocês cheguem um pouquinho para o lado de cá. Ah, tá ótimo, agora aqui ficou simétrico. Que alegria. Karina e Adriano, sejam bem-vindos a esta cerimônia de casamento, sejam bem-vindos a esse dia tão bonito, agraciado por Deus, essa tarde agradável, não temos um sol pleno, temos uma brisa que nos refresca, e como é bom estar nesse lugar celebrando a união de vocês, e ao celebrar a união de vocês, nós celebramos aquilo que a vida nos oferece de melhor, que é a dádiva de amar e ser amado. E nesse dia tão especial, vocês poderiam ter resolvido essa questão do casamento de vocês, talvez apenas entre vocês, em um momento a dois, celebrando a união de vocês, mas a generosidade no coração levou a compartilhar esse momento com todas essas pessoas que aqui estão. Então, em nome de todos os convidados aqui presentes, eu quero agradecer a vocês por nos permitir construir esse dia, por nos permitir somar ao sonho de vocês, pela generosidade de vocês em compartilhar essa memória que será revisitada por todos nós durante muitos e muitos anos. Vocês trouxeram para esta celebração as pessoas que realmente os conhecem, os familiares e amigos. Ainda há pouco me acheguei a esse casal e perguntei quem são vocês, parentes da noiva ou do noivo, bem discretinho. Aí ela falou, eu sou amiga de infância, toda feliz. É isso. Fui fazer um nó da gravata de um desconhecido ainda há pouco, e aí perguntei, quem é você? Aí, eu sou o cunhado, eu sou a irmã. Olha os vínculos. Vocês trouxeram para essa cerimônia as pessoas com quem vocês têm um vínculo. E algumas pessoas que são muito importantes para vocês não puderam estar aqui hoje. Fisicamente, elas não conseguiram viajar ou não conseguiram estar aqui, mas prepararam uma pequena surpresa. Duas pessoas prepararam uma pequena surpresa. E eu quero que depois você me conte quem são essas pessoas. Olha o suspense. A hora que você quiser, pode soltar o áudio. Oi, Karina. Oi, Adriano. Quero desejar toda a felicidade do mundo para vocês, hoje nesse dia especial da união. Que Deus abençoe grandemente vocês, tá? Vão construir uma linda família. E quero pedir a Deus que guarde e sempre abençoe grandemente vocês, tá? Beijão. Oi, Adriana e Karina. Oi, família. Oi, amigos. Infelizmente, a gente não pôde estar aí com vocês hoje, embora gostaríamos muito. Mas, de uma forma ou de outra, a gente quis mandar esse áudio como uma forma de participar, mesmo estando de longe desse momento tão importante. Eu acho que uma das maiores decisões na vida de uma pessoa é com quem ela vai partilhar o resto da vida. Então, hoje é um dia muito importante na vida de vocês. E é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo que o segredo para um casamento feliz é não deixar ele cair na rotina.
Mas às vezes eu penso que talvez esse pensamento seja um pouco equivocado, já que eu não consigo imaginar outra coisa que seja mais rotineira do que um casamento. Você passa a dormir e acordar todos os dias do lado de uma pessoa com quem você vai construir os seus sonhos, com quem você vai enfrentar os problemas, as dificuldades, com quem você vai conquistar, prosperar, crescer. E no fim tudo isso é rotina, é o dia a dia sendo construído. Mas talvez o segredo seja encontrar beleza, alegria, né, nesses momentos, né? Beleza e alegria dentro da rotina do casamento. Lembrando que todos os pequenos atos são importantes, que todas as atitudes são importantes, e talvez a felicidade esteja nisso. Fazer as pequenas coisas do dia a dia se tornar importante, encontrar alegria no dia a dia e realmente construir uma história feliz, onde um vive pelo outro, onde um é pelo outro, e vocês dois hoje juntos começam uma nova caminhada, uma nova etapa, e como o Robson já falou, a gente deseja toda a felicidade do mundo para vocês, a bênção de Deus, que é o mais importante, e que vocês sejam muito felizes, que vocês construam uma linda família, que a história de vocês seja muito abençoada e feliz. Um abraço grande para todo mundo aí que está no casamento e um beijo especial para você, Adriano e Karina. Uau! Bom, eu sei que um é o Robson. A tia Janice, um casal. Robson e Janice. Bom, depois desse lindo depoimento, não me resta mais nada, se não encerrar a cerimônia, a gente pode ir embora. Porque eu concordo plenamente com ela. Há pessoas que dizem, o casamento não pode cair na rotina, mas a vida é feita de rotina. A vida é feita de rotina, preciso ter rotina. Quando você viaja de avião, eu costumo falar isso. Você espera que aquelas pessoas envolvidas com o voo tenham cumprido toda a rotina pré-determinada. Não é assim? Então, para um bom voo na vida matrimonial, é preciso que vocês vivam muito bem essa rotina do casamento. Então, eu faço da fala da sua tia a minha fala. Quando nós celebramos uma cerimônia de casamento, é inevitável tocar no tema que une as pessoas, o amor. O amor em todas as suas esferas, em todas as suas formas, ele é um movente universal. E é o amor que moveu você a estar nesse lugar com o Adriano. E é o amor que moveu o Adriano a estar nesse lugar com você, Karina. Mas quando a gente pensa em amor, erroneamente, algumas pessoas têm uma ideia de que o amor rouba a nossa autonomia, que o amor nos faz cativos, nos faz reféns. Mas a verdade é que um amor maduro, ele é até um pouco mais exigente do que essa simples ideia de que ele nos rouba autonomia, pois o amor maduro só acontece quando nós somos conscientes das nossas experiências e assim podemos estabelecer um acordo com uma outra pessoa que é tão livre quanto nós e podemos então viver uma vida em rotina. Eu falei acordo porque algumas pessoas pensam que a palavra acordo é um tanto quanto impessoal e fria para ser usada em um casamento, mas se vocês estão aqui é porque existe um acordo. E a etimologia da palavra acordo, ela traz a ideia de que os dois estão com um só coração e que os dois despertaram para um só propósito. E sinceramente, eu creio que é esse tipo de amor que hoje nós estamos celebrando. O contato que eu tive com a história de vocês me levou a entender esta verdade. Porque o amor que despertou em você, Karina, e em você, Adriano, foi um desejo que os levou a uma grande transformação e os conduziu a serem um pouco mais entregues, mais honestos, mais pacientes, mais generosos. Não é um amor por carência do tipo, eu preciso de você para respirar. Karina e Adriano, quem conhece vocês muito bem, sabe que esse tipo de amor carente não funcionaria. Não funcionaria. O amor de vocês é um amor que os leva a querer a presença um do outro, porque respirar ao lado dele, respirar ao lado dela, deixa a vida mais fácil, porque a vida encontra mais sentido. Então, Karina e Adriano, vocês sabem que amar não é um sentimento focado na carência,
mas é um completar-se como inteiros, não como metades partidas ou perdidas. E aqui está o que vocês transmitiram sobre o quão saudável é o relacionamento de vocês, quão maduro ele é, porque ele é feito de coautoria, onde você pode estar inteiro e permitir que o outro também seja inteiro. E quando eu falo inteiro, é ser inteiro com os seus erros, ser inteiro com os seus acertos, ser inteiro com as suas virtudes, ser inteiro com as suas manias, ser inteiro com as suas falas, ser inteiro com os seus silêncios. É aceitar o outro por inteiro e juntos construir um nós que não existia antes. E eu posso, nesse ponto, então, trazer um entendimento, por meio da história de vocês, Karina e Adriano, que o amor maduro, ele nos dá direção ao sentimento, ele nos dá direção às emoções, ele nos dá direção ao sentido, não que ele resolva os nossos problemas, não que ele resolva a nossa vida, mas ele ilumina um caminho por onde nós podemos trilhar. E o amor de vocês é isso. Amor. Falei algumas vezes sobre amor, mas afinal de contas, o que significa amar? Afinal de contas, o que é o amor? Na música que você escolheu para sua entrada, que foi muito bem executada aqui no instrumental, a letra dela diz: eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Mas o que é o amor? Ao contar um pouco a história de vocês, nós vamos entender que o amor não é um mero sentimento isolado, mas ele é uma experiência construída. Uma experiência que carrega uma história e as suas bagagens, onde cada um tem o seu próprio jeito de amar, e um jeito que foi aprendido. Por isso, o amor, ele é uma matriz multifuncional, com comportamentos, com fé, com valores, com cultura, com biologia, um verdadeiro mosaico. E dentro dessa perspectiva que eu trouxe ainda há pouco da fé, e vocês dois estão crescendo em um entendimento de fé, um dos tratados mais belos sobre o amor, que já é milenar, pelo menos 2000 anos, foi o tratado feito pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, quando ele vai dizer que o amor é o melhor caminho. No versículo 1 ele vai dizer que você pode ter toda a ciência do mundo, mas se você não tiver o amor, você apenas faz barulho na tua existência. Depois ele vai falar que você pode ter até mesmo experiências espirituais, como uma fé capaz de transportar ou mover montanhas, mas sem amor, nada disso tem valor. Em último ponto, ele vai dizer que o amor é até mesmo maior do que as nossas ações altruístas. Você pode chegar ao ponto de entregar o seu corpo para ser queimado, disse o apóstolo Paulo, em favor de alguém. Mas se não tiver amor, do que vale tudo isso? Então o amor é um grande mosaico. É um mosaico que vocês podem reconhecer na história de vocês. E é assim que eu quero entrar nesse relato sobre a história da Karina e do Adriano. Bom, a primeira peça desse mosaico surgiu em um ambiente um tanto quanto contemporâneo. O mundo virtual. Foi logo ali, pandemia, ano de 2020. O algoritmo entregou ao Adriano um vídeo de uma moça praticando Muay Thai. Foco nos olhos, golpe bem dado, disciplina no corpo. Ele clicou, espiou o perfil e se rendeu sem dificuldade nenhuma, pois a beleza da moça o encantou. Então, ele revestiu-se de coragem. Ele formulou uma abordagem irresistível e puxou uma conversa tentando marcar um encontro. E toco, nada. Karina não estava no momento de querer um encontro. Ela precisava respirar. Ela precisava se recompor. Adriano, a vida às vezes faz isso. Ela abre uma porta e ela vai nos pedir um pouquinho de paciência. Pois, como nos ensinou um homem muito sábio no livro de Eclesiastes, Deus
fez tudo no tempo determinado. Há um tempo determinado para todas as coisas. E então, pensando ainda sobre há um tempo determinado para todas as coisas, eu estava vindo para cá e levei 5 horas e meia de Floripa aqui, gente. Hoje o trânsito estava uma loucura. E eu parei numa padaria, Confeitaria Royale, olha, fazendo um jabá de uma confeitaria de Blumenau. E pedi um chá. Na hora que ele serviu o chá, ele trouxe um papelzinho. E tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Tem um tempo determinado para todas as coisas. E a frase que eu encontrei nesse papelzinho diz assim: às vezes, procuramos em todos os lugares aquilo que no tempo certo virá naturalmente até nós. Bonitinho, né? Totalmente vocês. Eu falei, tem tudo a ver com a minha fala, vou levar no meu bolso, vou guardar. Então, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E assim vocês seguiram, cada um o seu caminho, mas a esperança manteve-se viva no coração do Adriano. Assim, como quem não quer nada, mas também quer tudo, ocasionalmente, ele visitava o perfil da Karina só para dar aquele confere no status social dela ou no status relacional. O tempo passou, 3 anos precisamente. Então vamos para 2023. Adriano, sem encontrar um pouso para o seu coração, saiu mundo afora a enfrentar os seus desafios. Talvez, aliás, desta vez, foi uma expedição ao cume do Monte Denali. Se eu estiver errado, me corrija. O Denali é a montanha mais alta da América do Norte. Obrigado. A Aconcagua é mais alto que ele, né? Então é a montanha mais alta da América do Norte. Com quantos de altitude? 6.190. O Google está errado? Tá certo? Com 6.190 metros de altitude, localizada na Cordilheira do Alasca. Ele também é o terceiro pico mais proeminente e isolado do mundo, depois do Everest e depois do Aconcagua. Quando o homem não tem onde o coração repousar, olha o que ele faz. Então, ele procurou e marcou uma expedição que exige muito, exige preparo logístico, físico e mental. Preparando-se para o desafio entre os mapas e o gelo, e com muita expectativa, ele faz a última checagem de rotina no Instagram. Percebendo que o perfil da Karina havia mudado, de imediato ele manda uma mensagem. E depois de reestabelecer o contato com a mulher dos seus sonhos, a mais de 13.000 quilômetros de casa, prestes a subir a montanha mais alta da América do Norte, só lhe restava um pedido. Corajoso, valente pedido. Por favor, me espera. Me espera até voltar, para que a gente possa se conhecer de verdade. Ela respira fundo e topa. O Adriano tinha um motivo a mais para completar aquela expedição. Dizem que por pouco ele não bateu o recorde de escalada do Denali. Ao voltar para o Brasil, ajustaram então o primeiro encontro. Nervosismo dos dois lados. Primeiro encontro é normal para todo mundo. Nervosismo dos dois lados. E para Adriano a tensão era maior do que os picos, do que enfrentar os picos que ele já escalou na vida. Aqui ele comprova uma verdade cantada por Leone: todo homem perto de uma mulher é só um garoto. E então o encontro acontece. Cena de 2 adolescentes, mãos suando, abraço desajeitado, aquele riso fácil tentando disfarçar a tremedeira. Mas bastaram alguns minutos e o nervosismo cedeu. A conversa ganhou ritmo. O gosto pelo esporte até surgiu como um idioma comum ali para poder conversar. E aos poucos eles foram falando sobre o projeto de vida, um projeto que agora ia até além. Falaram sobre família, falaram sobre parceria, falaram sobre reciprocidade. Karina, nesse momento, com uma clareza de quem fez as pazes consigo mesma, percebeu que estava diante da resposta das suas orações mais íntimas. E olha a oração dela. Ela pediu a Deus:
Um homem alto, bonito e de olhos azuis. A estética conta. Mas Adriano preenchia, sobretudo, outros requisitos importantes que ela pediu a Deus. E ela pediu a Deus em oração, alguém que tratasse a família com atenção, que a tivesse como prioridade, que fosse um companheiro, um homem romântico, embora ele não se vê tão romântico assim, um homem feito de respeito e presença. Item por item, Adriano foi marcando pontos, com atitudes pequenas e consistentes, como saber escutar, ser gentil, ser cuidadoso. Para Adriano e Karina, aliás, para o Adriano, a Karina, ela mexeu com a sua lógica, porque a ela ele respondeu primeiro com a paixão. Depois a razão assinou embaixo. Tudo que ele respondeu foi com paixão. E não é uma hipérbole de começo de namoro, é uma certeza. É uma certeza que escapa à lógica. E assim sentiram o lado bom da paixão, sim, mas também sentiram uma paz muito importante para hoje estarem aqui celebrando esse casamento. Porque em pouco tempo os dois já estavam procurando uma casa para chamar de sua, para construírem juntos um lar. Um lugar de mútua interferência, onde moldaram e foram moldados à medida que compartilharam a vida, compartilharam os desafios, compartilharam as tristezas, alegrias e conquistas, compartilharam a sua própria forma de amar. Forma de amar. Forma de amar. Sabe, ninguém nasce sabendo amar. Nós aprendemos a amar com aqueles que nos deram de presente a vida. Eu também sou psicólogo e na psicologia das emoções diz que nós nascemos com 8 emoções básicas. Nenhuma delas é o amor. A psicologia das emoções nos ensina que o amor nasce da junção de 2 emoções principais: confiança e alegria. Um ambiente onde há confiança e alegria, aprendemos a amar. E vocês aprenderam a amar com seus pais. E aí eu quero falar primeiro dos seus 2 pais. Karina, seu pai, Heriberto. Adriano, seu pai, Ademir. 2 homens que certamente entregaram o melhor que puderam entregar a vocês na referência de amor de pai. Falharam, erraram, como todo ser humano falha e erra, mas entregaram a vocês um presente precioso que escapa até mesmo a presença física deles. O amor, ele vai além da presença física da pessoa amada. Vocês aprenderam a amar com seus pais. Aprenderam a amar com as suas mães. E aí eu quero pedir às mães que se coloquem em pé, pode ser? Eu vou pedir às mães que se aproximem dos seus filhos. A senhora pode colocar o buquê ali em cima. Você vai ficar viradinho para sua mãe, Dona Irene, e você vai ficar viradinha para sua mãe, Dona Irene. Os netos não terão problema. Os netos não terão problema. Vó Irene! Qual é a vovó que você mais ama? A vó Irene. Pronto. Amo as 2. Vocês aprenderam a amar com essas mulheres. Até arrisco a dizer que a primeira pessoa que os ensinou sobre amor foram essas mulheres. Adriano, a sua mãe relatou sobre você. Pode olhar para ela que aí você chora mais fácil. Ela relatando sobre você disse: o Adriano nasceu um bebezão, 4 quilos. Mas ele era bem tranquilo. Mas aos 7 meses enfrentou uma doença, uma bronquite asmática, e foi uma luta árdua por 5 meses. 5 anos, perdão. Uma luta árdua por 5 anos. Mas graças a Deus, parabéns, mãe. Parabéns. Ele é um homem bom, disse ela. Ele é tímido, conversa pouco, mas sempre está conosco, sempre está conosco. E depois da morte do pai, ele teve que assumir a casa e com muito orgulho, ele se formou um grande empresário.
Agora ele vai começar um novo ciclo. Desejo a vocês toda felicidade. O que essa mãe mais ama em você? O orgulho dela é a tua honestidade. O fato de você demonstrar o amor pelo próximo, porque você é generoso, faz as suas doações para ajudar crianças carentes, e ela olha para isso com uma grande admiração. Para o casal, deseja as bênçãos do Senhor e que possam ter cada vez mais paciência um com o outro, porque a felicidade depende de cada um se entregar realmente para serem felizes. Bonitinho, né? Vamos pular de cá agora para outra Irene. Pode ficar virado para a mamãe, não tem problema não. Karina, quando a sua mãe fala de você, ela diz: a Karina é muito dedicada à família, uma leoa, dedicada à família, gosta de ajudar as pessoas, é responsável, esforçada, gentil, carinhosa. Olha tantos adjetivos. Tenho muito orgulho da filha que eu tenho. Filha, o que eu mais amo em você é a sua determinação, inteligência. Quando você quer algo, você se joga de cabeça, sempre dá o seu melhor. Você é um exemplo e uma grande inspiração. Querida filha e genro, disse a Irene do lado de lá. Uma nova etapa está começando para vocês, que agora se casam. Então iniciem uma vida em conjunto. Terão sonhos compartilhados, batalhas que juntos travarão, aventuras que juntos viverão. A vocês eu desejo toda felicidade do mundo. Então, eu quero que vocês troquem um belo abraço com as suas mães e depois um abraço com a sogra. Pode abraçar a sogra também, tá? Isso. Coisa boa, terceiro filho. Ó, a sociedade aqui, ó, né? Aqui vem os netos agora, elas vão desfrutar do fruto dessa sociedade, é isso mesmo. Obrigado, mãe, pode sentar. Uau, coisa boa, né? Vamos lá. Karina, se o Adriano pudesse visitar o seu eu antes de te conhecer, se ele pudesse visitar o seu eu, aquela pessoa que existia antes dele chegar, o que ele encontraria? Eu sei que se ele pudesse visitar o teu eu de antes, ele entenderia o bem que ele fez ao escolher te amar. O mesmo eu digo para você, Adriano, se a Karina pudesse realmente visitar aquele seu eu de antes, ali de 2020, 2023, aquela pessoa que existia antes de ela chegar, ela entenderia o bem que ela fez ao escolher te amar. Porque, Adriano, ao lado dela você permitiu aflorar o seu lado mais carinhoso, o seu lado mais afetivo, a ponto da sua irmã, qual é o nome da sua irmã? Daiane. Ao ponto da sua irmã Daiane, em um determinado momento, falar: olha, eu não te reconheço mais, esse realmente é o meu irmão? Olha a transformação. A história de vocês nos permite, sim, comparar o antes e o depois. As camadas aparecem com mais nitidez. Existe uma atração sincera, sim, mas existe um respeito, conversas que fazem pontes, valores compatíveis e uma decisão consciente de amar. Afinal de contas, o que é o amor? Para essa cerimônia eu quero trazer 3 perspectivas de amor baseados na história de vocês. Quando nós olhamos para o amor, precisamos olhar para o amor dentro da perspectiva religiosa, filosófica e também psicológica. Então surge um consenso simples e profundo do amor em 3 dimensões que se harmonizam.
O amor é eros, o amor é filia, o amor é ágape. Eros foi erroneamente explorado na percepção rasa daquilo que é erótico. Mas eros é muito mais do que isso. Eros é desejo. Um desejo que nasce da falta. Um desejo que nasce da falta. Assim amamos o que desejamos e desejamos o que nos faz falta. Não como um desespero ou como um eu não vivo sem você, mas como um impulso que amplia a nossa potência de existir e nos torna mais criativos e nos move ao encontro. Tem um momento da nossa conversa em que o Adriano disse assim: depois de visitar tantos lugares no mundo, eu senti falta de ter alguém ao meu lado para que aquilo tudo tivesse sentido e significado. Esse é o amor do desejo. Sabemos que sim, sem o outro a vida segue, mas com o outro a vida funciona melhor, a vida ganha mais corpo e ritmo. O segundo amor que eu quero falar é aquele amor necessário para um casamento duradouro, que é o amor filia, o amor aristotélico, o amor da amizade, fundamental para que o relacionamento seja longo, porque o amor filia é o amor da reciprocidade, é afinidade, lealdade, cumplicidade, é aquela presença que constrói, é aceitar o outro por inteiro e com ele estabelecer um projeto em comum, é amar aquela boa conversa, é construir uma intimidade com códigos internos que apenas os dois conhecem, é poder dizer ao outro: conte comigo. Karina e Adriano, é na amizade que o casal encontra um chão firme. Sem a amizade, o eros se exaure rápido e o cotidiano vira ruína. Para cotidiano, a rotina ficar legal, precisa de amizade. O último amor que eu quero mencionar é o ágape, o amor incondicional, que na tradição cristã fala do amor de Deus para com o homem, mas também fala desse amor incondicional da nossa entrega pelo outro. É o amor que transborda cuidado, ternura, a preocupação com o bem-estar do outro, e a alegria do outro é a nossa alegria. Então o amor ágape aqui é decisão. E vocês experimentaram esse amor que transforma. Não por cobranças, mas porque o encontro de vocês os convidou a ver o mundo pelos olhos do outro e pede continuidade. E por falar em continuidade, indo para a minha fala final, quando a gente pensa em amor, o amor é abstrato, mas amar é um verbo. E a gente pode conjugar o verbo amar na primeira pessoa do indicativo, eu amo. Mas, para a cerimônia de vocês, eu vou tratar do verbo amar no gerúndio. Em vez do eu amo, estou amando. E é porque vocês estão se amando que aqui vocês estão se casando. E o gerúndio é legal porque ele dá a ideia de continuidade. E eu espero que essa continuidade seja por décadas e décadas durante todos os dias de suas vidas. Por isso, enquanto nós organizamos as alianças, eu quero que vocês fiquem de frente um para o outro. Karina, o Adriano segue te amando. O Adriano está nesse modo contínuo de ser, te amando, te amando. E o Adriano segue te amando porque reconhece o carinho, reconhece aquele grude gostoso, romântico, que fisgou o coração dele no começo. E por isso ele tem se deixado transformar num homem mais presente, num filho melhor, num irmão melhor, num amigo melhor. O Adriano continua te amando ao admirar a tua lealdade, que a tua mãe já mencionou no próprio relato. Lealdade de leoa, a verdade sem rodeios, a dedicação à família e aos amigos. Continua te amando, porque te vê como uma mulher linda, ativa, engraçada,
cuidadosa com a saúde, parceira dos sonhos, parceira de viagens, de esportes, de empreender e de levantar juntos a casa, o lar de vocês. Continua te amando nos momentos que o mais o alegraram, como planejar esse casamento, aproximar a família e os amigos, como o noivado, e aqui poder celebrar o encontro de anos de espera. Aqui poder celebrar as viagens à Patagônia, ou a decisão de um dia morarem juntos. Continua te amando, porque para ele a história de vocês é feita de presença. Te amando por saber que os seus valores são os mesmos: fidelidade, admiração mútua, foco nas qualidades, o romantismo, a capacidade de conversar sobre tudo, ser agradável, ser divertido, ser e enfrentar o que é difícil e, principalmente, viver uma transformação. O Adriano continua te amando, porque você despertou nele um sonho que nem ele sabia que tinha. E quando ele olha para o futuro, então ele já se enxerga com 2 ou 3 filhos correndo pela casa. É a casa construída, mas também com treinos, com estudos, com viagens, com culturas e com muitas descobertas. É por isso que ele continua te amando. E hoje, ao olhar para você, ele tem um coração extremamente grato por seres quem és, com as tuas qualidades e imperfeições, por despertar nele o que estava adormecido e por lhe dar a certeza simples de ter encontrado em você a mulher com quem ele quer compartilhar uma vida inteira. No final ele disse: eu sou grato pela existência dela, pelo simples fato da sua existência. Agora, Adriano, a Karina segue te amando. Pode olhar para ela, que ela é mais bonita que eu. Segue te amando, nesse modo gerúndio de ser, contínuo. Te amando porque a conexão de vocês foi imediata. E sim, te amando porque você é mais romântico do que você imagina. Te amando pela tua inteligência, pelo cuidado, por você escolher construir com ela uma família. E isso a fez se apaixonar dia após dia, ainda mais por você. Te amando, pois Karina admira esse teu lado, pode deixar comigo que eu resolvo. Não por machismo, mas pelo zelo de quem cuida e protege. A Karina, em você, Adriano, vê um homem inteligente, cavalheiro, que coloca ela como prioridade e até sabe lidar com os problemas com empatia. No íntimo, ela traz uma certeza. Eu olho para ele e sei que ele será um paizão. A Karina segue te amando cada vez que se lembra daquele pedido de casamento, cena de filme, pôr do sol no Rio de Janeiro, um veleiro catamarã, fotógrafo, capitão, buquê, anel e você ajoelhado. Então ela segue te amando. Segue te amando nos gestos cotidianos, nas surpresas que a fazem sorrir, o aconchego que deixa a casa com sentido de lar. Ela segue te amando porque você é o mestre churrasqueiro de domingo e ela adora o teu churrasquinho. Segue te amando porque encontra paz quando vocês vão para a casa de praia e ali podem desacelerar. Seguem te amando porque você é uma pessoa totalmente incrível ao lado dela, divertido. E pode ser até brincalhão. Esse modo contínuo de ser, te amando, quando ela olha para o futuro, ela vê a casa prontinha, do jeitinho de vocês, com os filhos bagunçando a sala e as 2 avós, Irenes, por perto para mimar as crianças. E ela tem uma certeza: vou seguir te amando porque quero envelhecer ao teu lado. E assim, vocês podem sim conjugar o verbo amar na primeira pessoa do indicativo eu amo, mas preferem vivê-lo no gerúndio, no modo contínuo de ser eu vou continuar te amando. Bonitinhos do jeito que estão, olhando um para o outro, vamos receber as alianças.
difícil colocar em palavras a alegria que eu estou sentindo e o quanto você me faz feliz. Desde o início em que nos conhecemos, sentimos uma conexão muito forte. Tínhamos muitas coisas em comum, como, por exemplo, as nossas Irenes. No fundo, nossos corações se escolheram muito antes que a vida nos apresentasse. Com você, eu descobri que o amor pode ser leve, divertido e cheio de cumplicidade. Não demorou muito para perceber que você era a pessoa certa. Você sempre me trata com tanto amor, cuidado, respeito, paciência, ênfase no paciência. E além de tudo, ainda é inteligente e faz os dias serem mais leves. Juntos já vivemos momentos incríveis e alguns deles foram literalmente sonhos realizados. Você me levou para destinos lindos, lugares que eu nem imaginaria poder conhecer um dia. E cada viagem foi ainda mais especial com você do meu lado. Hoje, quero te prometer que vou continuar te escolhendo todos os dias. Prometo apoiar seus sonhos, mesmo que o próximo envolva uma montanha gelada do outro lado do mundo. Prometo ser sua parceira nas aventuras, nas risadas e até nos dias que o humor decidir tirar férias. Prometo cuidar de você com amor, respeito e amizade. Que Deus nos permita construir nossa família do jeitinho que a gente sonha. Obrigada, meu amor, por existir. Você é a resposta das minhas orações. Você trouxe vida para a minha vida. Te amo com todo o meu coração. Amor, estou muito feliz por viver este momento com você. Depois de tantos caminhos, espera e desencontros, Deus quis que a gente se encontrasse, e dessa vez, para sempre. Desde o primeiro dia, eu soube que havia algo diferente. Quando eu te vi, saindo daquele carro, no nosso primeiro encontro, percebi que a mulher que eu sempre sonhei estava ali. Você me transformou, me fez ser um filho, irmão e amigo melhor. Me ensinou a valorizar o cotidiano, o abraço, o cheiro no pescoço, o chamego no sofá, as risadas sem motivo, o falar e o ouvir eu te amo. Me mostrou que o amor verdadeiro é feito de compreensão, cuidado e companheirismo. Pode parecer que demorei a te encontrar, mas olhando para trás, vejo que cada escolha, em cada lugar, o desafio, em cada quase, havia uma busca. Às vezes consciente, às vezes uma inquietação, como quem procura sem saber. Quando eu te encontrei, essa busca ganhou nome. Eu soube que era você, a mulher da minha vida. Tudo o que eu vivi me preparou para você, me trouxe até você, que era quem eu sempre procurei, mesmo sem perceber. Prometo estar ao seu lado, nos dias bons e nos difíceis. Prometo escolher você todos os dias, mesmo quando for mais fácil calar ou desistir. Prometo construir com você o nosso lar, nossa família, nossa vida, com leveza, saúde, fé e propósito. Prometo te apoiar nos seus sonhos e dividir contigo os meus, sempre com o mesmo brilho nos olhos e a certeza que eu tenho hoje. Vamos juntos continuar crescendo, sonhando, aprendendo, vivendo e fazendo da nossa rotina o melhor lugar do mundo. Amor, você me tornou um homem totalmente realizado, completo e plenamente feliz. E agora tudo que eu mais quero é envelhecer ao seu lado. Você é o amor da minha vida, meu porto seguro e o maior presente que a vida me deu. Te amo hoje e te amarei para sempre. Dá um abraço. Ficou muito bonito isso, gente. Hoje eu te recebo como minha esposa. Prometo a você mais do que palavras.
Nós temos um acordo de amor, de lealdade e de fidelidade. Quando você olhar para essa aliança, tenha certeza, eu estarei contigo. Segure a mão esquerda dele, tome a aliança dele. Hoje eu te recebo como meu esposo e prometo a você mais do que palavras. Nós temos um acordo de amor, de lealdade e fidelidade. Quando você olhar para essa aliança, tenha certeza que eu estarei contigo. Sim. Podem ficar do jeitinho que estão. Quero te convidar a ficar em pé, pode ser? Mãe, mais uma vez, agora traz o buquê aqui, que eu já coloco aqui para a saída da noiva. Eu vou pedir às mães que se coloquem, se posicionem, Irene, bem atrás do seu filho, pode ser? A senhora também, bem atrás da filha. Coloque a mão sobre o ombro dela. Hoje nós vamos orar e abençoar esta união, e eu quero fazer uma oração e pedir que você também faça a sua oração. Caso você não tenha uma fé específica, coloque aqui um bom pensamento, coloque aqui um bom sentimento, que é uma forma de abençoá-los. Vamos fechar os nossos olhos? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por nos conceder nesse lugar um momento onde o amor é celebrado, o amor deste casal, e ao celebrar o amor deste casal, nós fomos abençoados, entendendo que o Senhor em essência é amor e que a tua bênção nos alcança porque o Senhor nos deu essa capacidade de amar e ser amado. Sobre eles colocamos a nossa melhor intenção. Pedimos que a tua graça, bondade e misericórdia possa se renovar dia após dia, que guardados pelas tuas mãos possam seguir firmes como um casal, vivendo os dias bons e os dias maus, mas construindo um sonho, construindo um projeto e vivendo um propósito. Abençoamos suas vidas, assim cremos em Cristo Jesus. Amém. Amém? Obrigado, mamães, muito obrigado. Agora nós vamos finalizar a cerimônia e eu quero lhes fazer uma pergunta. Qual é o grande finale de uma cerimônia de casamento? Beijo. E aí, garoto, como é que foi o treino? Queridos, eu vou contar até 3 e nós vamos falar a uma só voz uma frase que é bem simples. Nós os reconhecemos casados, podem se beijar. Como que é a frase? Nós os reconhecemos. Podem. Nesse ritmo parece que você está com fome, mas eu quero que você faça com energia, mais ou menos assim, ó. Nós os reconhecemos casados, podem se beijar, entendeu? Eu quero eco nesse vale. Vamos juntos? Deixa eu sair de cena. 1, 2, 3. Nós os reconhecemos casados. Podem. Viva os noivos!